Olá, irmãos. Como passaram essa noite? Tudo bem? Espero que sim, tenham tido um ótimo descanso. Eu quero, então, conforme prometi ontem, falar a respeito de Oséias ainda. Nós conversamos ontem sobre o relacionamento de Oséias com Gomer, que representava o relacionamento de Deus com a sua igreja, de Deus com o povo de Israel naquele momento histórico. E como a correção de Deus, as cercas feitas de espinhos de Deus, como que a correção de Deus é uma demonstração da sua misericórdia, é demonstração do seu amor por nós. E hoje eu quero ler no capítulo 8 de Oséias sobre colheita. Colheita. Diz assim: emboca a trombeta. Capítulo 8 de Oséias. Emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam: nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel é obra de artífice, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de quem ninguém se agrada. Porque subiram à Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, eles seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Agora, a profecia não é apenas para a nação de Israel, ou seja, as 10 tribos que ficaram lá em cima, também contra as 2 tribos que ficaram lá embaixo. Efraim era a tribo que ficou na divisa entre o reino do sul e o reino do norte. E nessa terra de Efraim existia a cidade de Betel, onde Abraão construiu o primeiro altar para Deus e ali se transformou numa cidade religião, uma cidade templo. Na época de Abraão, daí somente quando Jacó passa por aquela cidade é que ele põe o nome de Betel, porque antes o nome se chamava Luz. Isso mesmo, Luz com Z. E Jacó é que troca o nome para Betel, a casa do Senhor. Davi era de Betel, ia até Betel, no seu palácio, até que depois Davi conquista Jerusalém e transfere a sede do império, a sede o palácio, sede do governo, para Jerusalém. Mas tudo isso aconteceu em Betel. E Betel acabou.
infelizmente, no restante do Velho Testamento, e o Império Romano, antes de Cristo, né, algumas décadas antes de Cristo, transformou a cidade de Betel numa cidade romana, puramente romana, e aí some Betel do mapa bíblico. Ela some de lá. Não tem mais aquela importância que tinha lá nos primórdios, lá no comecinho. E uma outra coisa que aconteceu foi que quando Jeroboão rompe com Roboão, filho de Salomão, rompe e monta as 10 cidades, né, as 10 tribos, e monta uma nação, a primeira coisa que ele faz é construir um bezerro de ouro para colocar em Betel e o outro lá em cima, lá na divisa com a Síria. Então tinham 2 lugares de adoração, mas ele fez 2 bezerros. O bezerro para o sul e o bezerro para o norte. Né? Então é por isso que Deus fala assim, os bezerros de Samaria. Né? Mas o que chama bem atenção é o versículo de número 7, que fala assim, semeiam ventos e cegarão tormentas. Daí vem aquele ditado popular, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Se nós não matarmos as primeiras formigas que aparecem em cima da pia, nós vamos perder o bolo. Se nós não matarmos as primeiras baratas e descobrir de onde elas vêm, elas vão infestar a nossa casa. Se nós não afastarmos as primeiras abelhas africanas que vêm para o nosso lar, ela vai chamar as suas amigas e nós teremos problemas muito sérios, podendo vir até a morte. Se nós não resistirmos às primeiras chamadas da tentação, nós vamos cair no pecado. Sim, a tentação vem e aos poucos vai conquistando a nossa mente e daí nós caímos. Este é o assunto. Né? Qual será a colheita? Deus fala sobre colheita, enfatizando aqui no versículo de número 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara. A erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Qual é o resultado de nós não mantermos a comunhão com Deus e cairmos em pecado? Qual é o resultado de quando nós, mesmo sabendo que estamos errados, continuamos errando? Qual é o resultado? Spurgeon, falando sobre esse texto, Spurgeon escreveu assim, que o primeiro resultado, o resultado de certas semeaduras será terrível, porque semeiam ventos e colherão tormentas. Os viciados semeiam a maldade em si e em suas famílias, colherão desgraças para si e para os seus familiares. A tolerância ao pecado em uma família é fonte de um mal esmagador. A tolerância do pecado em nós mesmos torna um erro em hábito, e o hábito é como o vento que varre tudo que está pela frente. O vento bate na cortina, a cortina derruba o vaso. Temos que prestar bem atenção. O que é que nós estamos plantando, espiritualmente falando? Se nós estamos plantando uma vida dupla, se nós estamos plantando uma vida hipócrita, um cristianismo hipócrita, poderíamos enganar algumas pessoas, mas ele não se engana. Ele esquadrinha os pensamentos, ele esquadrinha o nosso íntimo. E vimos pela meditação de ontem à noite que ele nos cerca com cercas de espinhos. Qual vai ser a nossa colheita? Em segundo lugar, o resultado de algumas semeaduras é fracasso manifesto, não haverá seara. A semente tenta crescer, mas não consegue. O semeador saiu a semear e a semente caiu na beira do caminho. E vieram os pássaros e comeram.
e caiu no meio das pedras, e caiu no meio do espinho e foram sufocadas. A presunção esforça-se inutilmente para produzir reputação. A presunção esforça-se inutilmente para produzir reputação. A reputação, ela vem do âmago e não do meu esforço. A luta sem êxito para comprar a salvação leva ao fanatismo religioso. Ser fanático é pecado. Ser fervoroso é uma ação de gratidão pela salvação. Infelizmente, no meio da igreja, nós vemos muitas pessoas que não têm certeza da salvação e não acreditam, ou porque não estudam a Bíblia, ou porque vão na igreja de vez em quando, ou porque não querem acreditar na graça, no favor imerecido. Infelizmente, no meu pastorado, em muitas igrejas, eu vi isso. Pessoas que acham que por serem boazinhas vão para o céu. Não! É pela graça que nós vamos aos céus. Alguns acham que precisam fazer rituais dentro da igreja para serem vistas por Deus e então serem agraciadas com a entrada nos céus. Não! É pela graça que nós somos salvos. Os rituais que fazemos devem ser manifestação da nossa gratidão pela salvação. E não do nosso esforço para atingir uma reputação de bondosos ou de religiosos diante de Deus. Não, é graça e misericórdia. E toda a nossa ação ritualística tem como motivo gratidão, e tem que ter, porque senão não adianta entrar em crise ou entrar em transe durante o louvor. Eu vejo muita gente que rebola dentro da igreja na hora dos louvores, fecha os olhos e parece que vai entrar em estado alfa, e rebola, e na hora do coronavírus faz o quê? Morre de medo. Então, para que toda aquela manifestação física de que está entrando nos céus num êxtase maravilhoso e rebola, mas na hora de exercitar a fé, morre de medo. Na hora de colocar em prática aquilo que rebolou cantando, morre de medo. Como vai ser a colheita? Horrível. Não vai ter êxito. Não haverá colheita. E se houver, terceiro ponto, o resultado de muitas semeaduras é insatisfatório. A erva não dará farinha. O homem que vive para o prazer encontrará tristeza. Vive para a fama encontrará solidão e desprezo. Vejam o fim de muitos atores e de muitos jogadores de futebol. Viver para o ego. Quem vive para o ego encontrará a miséria. Quem vive para as próprias obras e religiosidade não encontrará salvação. A nossa religiosidade, assim como o nosso ato de adoração, devem ser motivadas pela gratidão pela salvação. Sem Deus, nada é sábio ou forte ou digno de ser feito. Sem Deus, nada é sábio ou forte ou digno de ser feito. Somente o viver em Deus é a semeadura sábia. É a semeadura sábia. E um apelo final que eu encontro em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna.
plante a humildade e colha glória nos céus. Plante o arrependimento e colha a salvação. É assim. Porque senão, todo o vento que nós estamos plantando, ele virá de uma vez só, como uma tremenda tempestade, e acabará com o nosso castelo de areia. Ai, pastor, você foi muito bravo hoje. Não, queridos. Isso se chama amor. Desejo que todos tenham a motivação certa para adorar a Deus. E não pode ser outra motivação a não ser gratidão pela graça. Agradecimento pela graça. Ó Pai bendito, nós agradecemos os teus filhos que estão participando deste vídeo, desta nossa conversa. E rogo, Senhor, por eles, para que mantenham, Senhor, a motivação correta na sua vida espiritual, que é agradecer a salvação. Permita, Senhor, que aqueles que não estão fazendo isso, estão te adorando, estão buscando a santificação para ganhar a salvação, que entendam de uma vez por todas o que significa graça, favor imerecido, que não são pelas obras a nossa salvação, não por obras para que ninguém se glorie, mas a graça e a fé que o Senhor nos dá para entendermos a graça, isso nos traz salvação. Para a tua honra e glória, Senhor, sejam todos os teus filhos. Amém. Que Deus cubra de bênçãos cada um de vocês e meditem nisso, pensem nisso.